3% da população investe no mercado imobiliário, de investidores, tá? 11% pretende investir. É o maior range, a maior diferença que tem de pessoas que querem investir. Por exemplo, na Bolsa de Valores, 2% investe e 4% quer investir. Então dá 2% de diferença. No mercado imobiliário tem 9%. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Podmaster, esse podcast feito aí para os nossos parceiros comerciais e futuros parceiros. Hoje com uma presença ilustre do Júnior Ortiz, o especialista no mercado imobiliário, atuando hoje em Itapema, Porto Belo, Balneário, Itajaí, morador aqui de Itajaí, aqui do lado de onde a gente vem gravando em Navegantes. 20 anos de experiência no mercado imobiliário. Explica um pouco pra gente aí como é que é essa tua experiência, quem que é o Júnior, né? E como tu se inseriu nesse mercado e tá até hoje, pra gente poder trocar um pouco contigo, aprender um pouco aí das tuas contas, dessa especialista em investimento imobiliário. Conta pra nós um pouquinho, Júnior. E aí, Eduardo, tudo bem? É uma honra aqui participar do Podmasters, né, cara? Eu já conheço a Santer faz tempo, estamos estreitando aí os laços, né? E eu já vou respondendo aí sobre esses 20 anos aí de mercado imobiliário. Eu sou formado em arquitetura e urbanismo, né? Então, o dia que eu botei o pé na universidade lá, dali 2 semestres, eu já estava trabalhando. Eu dei uma sorte na minha vida de trabalhar sempre em escritórios que eram escritórios que construíam para vender. E aí eu pude pegar muita experiência, tanto dentro da obra quanto de negociação, né? Uhum. E depois aí depois de me formar, eu acabei tendo a minha própria construtora, trabalhei um bom tempo com isso. E depois que eu resolvi parar, né, de empreender no ramo da construção civil, eu virei investidor. Se aposentou e... Me aposentei. Agora eu vou investir. Vou investir. Não é aqueles caras tipo Warren Buffett, assim, mas chega perto. Resolvi virar investidor, aprender muito sobre isso, fui buscar conhecimento sobre isso e acabei por entender o grande potencial de tornar o mercado imobiliário ou as unidades imobiliárias em um ativo, né? Que... Eu não sei se tu tá a par aí, teve uma pesquisa esses dias, um estudo, né? Nos últimos 150 anos, os imóveis renderam 7% ao ano. Nos últimos 150 anos. Isso foi um professor meu que falou, não tenho acesso a esses dados, né? Não peguei a pesquisa, mas ele falou. Então, tu imagina a solidez disso, né? Nos últimos 150 anos, 7%. Isso em valor... venal de venda, né? Sem considerar talvez a rentabilidade que eles dão mensais, né? Pensando em valor final. E falando em média, né? Legal. Falando em média. Porque tem muitas coisas que a gente sabe que valoriza muito mais, né? E hoje o teu foco é atender clientes que querem fazer investimento em mercado imobiliário? Ou tu aconselha, tu vende? Como que eu faço, tá? Eu não tenho muitos clientes. Uhum. Eu costumo dizer que eu trabalho para... investidores seletos. Então, assim, eu não faço muita questão de estar correndo atrás das pessoas, eu mostro a oferta. Antes de mostrar uma oferta, eu faço todo um estudo, desde começando no ambiente, nos fundamentos mesmo de investimento. Fundamento político, né, que é o primeiro, depois macroeconomia, microeconomia, até a gente chegar na região. Depois a gente chega no empreendimento e depois a gente chega na unidade. Então eu faço toda essa leitura para eu realmente chegar e dizer assim para ti: cara, eu tô te mostrando aqui algo que tem embasamento. Se eu falar para ti, dizer, essa unidade vai valorizar tanto, provavelmente vai dar certo. Tá certo que a gente não domina o futuro, né? Mas tem muito dado para embasar isso. Essa classificação, ela tem a ver com essa certificação EHQ que hoje tu prega e tu faz? Isso era algo que tu fez para ti e agora tu fomenta para os teus clientes? Como é que é? Primeiramente eu fiz para mim, para eu conseguir entender, né, sobre o mercado e eu conseguir te falar qual que era a melhor unidade. Depois eu comecei a apresentar elas para os meus clientes. E hoje eu faço alguma coisa com os corretores, meus amigos, assim, que querem entender, porque essa parte de números é um
tem bastante gente que tem dificuldade, né? Então, como eu domino bem, eu ajudo eles a entender isso. Por isso que virou uma certificação, que é algo que o cara pode dizer assim, cara, eu sei analisar um empreendimento para investimento. A certificação é a HQ, ela avalia para investimento, para moradia e para férias, nesses 3 itens. Entendi. Porque é diferente, né? Eu não posso falar que um empreendimento é bom para moradia, bom para férias e bom para investimento, né? É diferente. Acho que cada um tem uma vocação mesmo e é importante, porque senão tu se empolga com um produto e às vezes tu tá comprando aquilo que tu não quer ou não entende qual é a real vocação e acaba se frustrando aí pelo investimento errado. E essa... o EHQ é empreendimentos high quality, isso? Isso. Eu gosto desse negocinho de misturar um pouco o brasileiro com o inglês, que é o jeitinho brasileiro, né? E eu sou brasileiro com muito orgulho, eu gosto um pouquinho disso aí. Por que é high quality, né? Hoje a gente tem algumas divergências que eu vejo que as pessoas falam sobre alto padrão, luxo. Então essas divergências, porque a gente pode ter um empreendimento de alto padrão de baixa qualidade, assim como a gente pode ter um de baixo padrão de alta qualidade. Sim. O que fala que é alto padrão ali é aquela cartilha da CEBIC lá do CUB. Então isso tem algumas diferenças. Mesma coisa o luxo. O luxo, até gravei um vídeo esses dias, tem algumas diferenças aí. O luxo, por exemplo, é para pessoa. Se a gente for ver no dicionário, luxo é supérfluo, né? Daí tu vai dizer assim, tô com um empreendimento de luxo aqui, tô com um empreendimento supérfluo. Entendi. E luxo também, tem um livro que é bem legal, que diz o luxo é lixo, mas o luxo é a palavra, sabe? Não que o luxo seja lixo. Sim. Mas, por exemplo, água encanada no sertão é luxo. Para nós aqui é algo que a gente até desperdiça, dependendo da situação. Sim. Né? Então, toda essa leitura do EHQ aí serve para isso. Vou te dar um exemplo só para ilustrar bem. Um empreendimento para moradia. Os caras lançaram um empreendimento lá com 8 torres, 400 unidades dentro desse empreendimento, fluxo de pagamento 150 vezes, 5% de entrada. Cara, não é para investir, é para o cara que vai morar, é para o assalariado conseguir comprar isso aí. Como é que o meu investidor vai revender algo assim, com 400 unidades lá, com 8 torres? Ele vai, quando chegar lá no final para ele revender, vai ter um monte de unidades disponíveis, né? Não falo 400 unidades, tem que ser mais um pouco. Sim. Muitas torres. Tem que fazer esse filtro. Senão ele concorre com a própria construtora, e tem casos, né? Sim. Então tem que fazer esse filtro. Opa, peraí, para investimento, aí eu tenho as características, os critérios para avaliar. E hoje tu trabalha planta e pronto, qual que é o teu foco principal hoje? Só pré-lançamento. Eu tenho uma linha Só planta e pré-lançamento. Eu tenho uma linha de estudos que eu estou estudando bastante agora. Também os fundos imobiliários, né? Que eu acho muito bacana. Eu estou estudando hotéis, estou estudando terrenos, galpões, porque eu tenho que ter um bom conhecimento para conseguir comparar as coisas. Sim. Estudo bolsa de valores também. Então eu faço um bem bolado de tudo isso. Mas que eu escolhi e que eu sou especialista mesmo, até pela minha formação, eu consigo pegar um apartamento na planta, avaliar ele e conseguir trazer para os meus investidores com toda a certeza assim, de que vai ser algo bacana. E o que tu acha que é a diferença do pronto e o da planta hoje para quem no que tange investimento? Tá. O pronto está pronto, né? Então o pronto, o que acontece? As pessoas vão financiar ou comprar, mas ele já deu a curva principal de valorização. O pré-lançamento, eu procuro sempre trabalhar aqueles que assim, cara, no lançamento vai aumentar uns 10%. E um dos critérios principais que eu utilizo para os meus clientes é de pagar somente 50% até a entrega das chaves. Certo. Aí a gente opera alavancado até a entrega das chaves. Outro fator importante que eu acho no pré-lançamento, eu sempre calculo alguns pontos de saída dessa negociação. Porque a gente sabe muito bem que ele lançou, valoriza, depois ele dá uma estabilizada, 6 meses antes valoriza um pouco mais. Essa curva de valorização ela não é linear. Não é linear, é um S ali. Isso. Então ela dá uma diminuída no meio da obra, 6 meses antes de entregar ela valoriza mais. E depois tem todos os custos daí que a gente perde um pouquinho em valorização se a gente tiver que fazer matrícula, escriturar, tudo, fazer toda a documentação.
Então, assim, pelo que eu tenho estudado, ali pelo 23º, salvo cada situação, né? Do modo que eu trabalho, ali pelo 23º, 22º, 20º mês, aí é o primeiro ponto de saída bem interessante para fazer assim. Já vai tentando fazer a transição. Já teve um cliente meu que a gente comprou um apartamento de 645 mil para ele, tá? No 14º mês, ele tinha investido 145 mil. Era o que ele tinha pago. Já foi feita a revenda, esse apartamento estava na tabela por 1 milhão e pouco, com 145 mil, foi feita a revenda, lá voltou 340 para ele. Ele tinha botado 145, isso em 14 meses, né? Sim. Hoje ele já está reinvestindo esse dinheiro. A gente até tem um produto que está numa situação onde às vezes as pessoas até comentam, poxa, mas ele já fazem 2 anos e... perdão, 1 ano e meio que ele foi lançado, ele já pegou a V0, já passou a V0, né, de tabela, já valorizou, eu não vou ganhar muito. Mas a gente fez uma conta até para contrapor, né, tudo bem que acho que é uma região que ali tem uma característica um pouco ímpar, que é ali o tabuleiro em Barra Velha, que acabou sendo, acho que é a única região que tu pode 30 andares frente ao mar, é no tabuleiro. Então tu não pode ir em Pissarras, tu não pode ir em Penha, né, que seja sem o afastamento de 100 metros. E a gente tem uma valorização de 34%. Ao ano? Não, até agora, nesse um ano e meio, mais ou menos. E a gente tem mais 66% para realizar em 2 anos e pouco. Então, querendo ou não, mais ou menos a conta é que ele teve 1,66 de valorização até então e ele vai seguir com 1,55 média até no final do empreendimento, né? Mas eu observo que nem todos os empreendimentos eles dão essa oportunidade, justamente porque eu creio que esta região ela está com investimento fora da curva, porque ela ainda trabalha com valores a 30-35% em produtos equivalentes abaixo do que Pissarras, que é a cidade do lado. Isso, tu enxergou em alguma região, né, da qual tu trabalha, entre Itapema, Balneário, isso acontecer? Tu acredita que um produto desse mesmo, não estando numa versão 0 de Itabá, ela ainda consegue entregar essa valorização, mas compreendendo uma característica local específica, né? Porque eu acho que a gente não teria essa mesma possibilidade, talvez em outra região, porque não é tão embrionário ainda o mercado imobiliária dessa região. Tu acredita nisso ou tu só acredita em V0? Não. Eu acredito nisso e eu acho que assim, cada caso é um caso, tá? Tem empreendimentos que a gente pega mesmo depois do lançamento. O que eu acho que o papel do corretor ou do consultor, tem vários nomes para isso, é justamente analisar todas essas situações. Espera aí, cara, quanto nós vamos vender? Por exemplo, tem algumas estratégias com eu já vou entrar na região de Penha, Pissarras, aqui, Navegantes e Barra Velha. Tem algumas estratégias, por exemplo, de clientes meus, que eu falo para ele, cara, vamos ficar o mais líquido possível. Esse teu dinheiro tem que estar disponível para te sacar a qualquer momento, na situação de vida que tu tá. Nós vamos dar o mínimo de entrada possível, vamos pagar as parcelas e esse dinheiro nós vamos deixar aí numa aplicação que tu tenha liquidez, seja D+2, D mais alguma coisa aí, para te ficar confortável e conseguir pagar esse empreendimento e ainda ter liquidez. Então aí a gente já não tem só a valorização do imóvel, a gente tem valorização em 2 lugares. Algumas estratégias assim, por exemplo, cara, não tenho o dinheiro lá para pagar esse final aqui, o que tu acha? O que tu tem? Carta de crédito. Opa, é muito melhor do que entrar no banco. Cara, tu, quem sabe, consegue pagar uma carta de crédito aí e no final lá, ao invés de tu tirar 500 mil do bolso, tu dá um lance de 150, se tu não for sorteado. Se foi sorteado, nem tira os 150 do bolso. A pessoa... Então eu faço muita estratégia assim. Legal. Em relação ao mercado, eu acredito muito em Porto Belo. Cada região tem o seu jeito específico, tá? Da gente investir, tá? Eu até tenho feito muito pouco em Balneário Camboriú, porque eu acredito muito em produtos
Os meus investidores são aqueles caras assim que estão começando. Primeiro investimento e esses caras vão comigo até o fim da vida, tá? Tem bastante assim. Eu acredito muito nos produtos entre 500 mil a 1 milhão e 200, 500 mil a 1 milhão e 500 aí, que eu acho que é investimento. Eu não trabalho muito o cara que quer investir lá 4 milhões, por exemplo. Eu até tinha uma pergunta se tu indica um apartamento de 3 ou 3 de 1, né? Então já não preciso nem perguntar, porque já está claro que tu entende que mais liquidez, né? Um ticket médio... Mais liquidez e diluição de risco, ou vamos dizer assim, não é eliminar risco, o risco sempre existe, né? O risco tem que ser calculado só. Sim. Pronto. Vamos mitigar os riscos. Digamos que a gente vamos investir na Santer, vamos pegar em 13 empreendimentos diferentes, de repente. Posicionar. Entendi. Até a própria altura do andar, eu sempre dou uma olhada, insolação, porque tudo isso, no fim das contas, é mitigar o problema do mercado imobiliário, que é a liquidez. Então, é mitigar isso aí. O mercado... porque o investidor ele quer realizar, ele não quer, lá no final, estar só com o imóvel, né? Ele quer poder realizar o mais rápido possível. E em questões de segurança, como tu falou hoje, tu entende que afetar patrimônio, colocar banco no jogo, seguro de obra é melhor? Ou tu trabalha com uma consultora que não tem isso, que te dá 6, 7, 8% a mais de desconto é melhor? Como é que tu entende isso? Sempre patrimônio de afetação, sempre seguro de obra. Se tiver financiamento de banco, é melhor ainda. Eu sempre digo para meus clientes, se tiver uma plaquinha na frente da obra lá do banco, vai tranquilo, cara. Porque assim, vai ser entregue. Se a construtora não entregar, o banco entrega. Patrimônio de afetação mesmo é uma baita de uma segurança. Isso aí surgiu na quebra da Incol, né? Que era uma gigante aí, então, para dar segurança, né? Então, e deu segurança para as construtoras também, porque existia um grande problema que as pessoas devolviam muitos imóveis, qualquer crise, né? E as construtoras não estavam preparadas para... Na crise mesmo ali de 2015, ali do governo Dilma ali, um monte de pessoas começaram a devolver os empreendimentos e as construtoras não estavam preparadas para isso. E o judiciário também, que é o que equilibra as coisas, dava tudo para o lado do consumidor. Sim. E eu acho que não é bem assim. Mesma coisa aconteceu com as trabalhistas um tempo, agora equilibrou mais, não é assim, o cara só entrar lá e ganhar. Sim. E nesse caso aí também com a lei do consumidor. Então melhorou bastante. E os fundamentos jurídicos servem de proteção para os dois lados. Porque é muito sadio que a construtora esteja bem segurada, né? E o investidor também. E o corretor também, as três pontas ali. Todos têm que estar. Eu sei que muita construtora quebrou, né, no passado, tanto em 2013, 14, 15, como já antes, porque houve também um movimento de mercado onde não era tão comum, né, o banco estar na obra ou o banco participar, até pelo fato da incorporadora entender que não precisava. Por quê? Porque o investidor da época, um pouco antes, ele não era aquele cara que ia pagar 30% até nas chaves e depois, né, ia financiar o resto ou algo do gênero. Ele era o cara que ele ia pagar em 36 meses, ele ia querer um desconto para pagar em 12 vezes. E aí começou, né, na época, antes ainda, começou o movimento de que um carro tu financiava em 60 parcelas, começou que algumas incorporadoras começaram a ter parceria de banco ou fundo para poder financiar a parte da entrega, e isso mudou o mercado completamente. Tanto que muitos quebraram pelo fato de não querer colocar o banco, entendendo que o banco ele come uma boa fatia da tua rentabilidade, né? A Santer hoje ela tem esse entendimento de que a gente não levanta nenhuma obra que não tenha parceria bancária, mesmo que não precise. Até porque o Ortiz está vendendo o apartamento para alguém e tu não precisa mostrar uma foto do Eduardo, do Fernando, da Deise, da Josi, que são sócios, né, da empresa, para poder identificar se realmente tem cara de gente séria ou não tem, ou qual é o nosso patrimônio para saber se a gente é bom ou não é, porque as incorporadoras hoje são o quê? É um administrador financeiro. Ele vende, ele busca o crédito, ele constrói, se for competente sobra, se não for competente, né, falta, e tu paga com o teu capital. Sim. Então esse novo modelo
a gente acredita que é o mais correto para gerar tranquilidade para quem constrói, para quem compra, para o corretor. Então, eu acho super positivo, né, falar sobre isso, porque o patrimônio de afetação, às vezes o pessoal acha que, poxa, é só um termo jurídico, mas não é, é uma auditoria todos os meses que o empreendimento recebe. Hoje, vários contratos bancários têm lá uma cláusula de que se tu não pagar, enquanto tu não pagar o banco, tu não pode usufruir de nenhum valor financeiro do empreendimento. Então, às vezes, tu demora 1 ano para lançar um empreendimento, 3 anos e pouco para entregar, mais 3, 4 meses, né, às vezes para estar toda a parte burocrática resolvida, para aí tu acertar o banco, para daí tu poder botar a mão, né, no teu lucro. Então, às vezes o pessoal não entende que demora 4 a 5 anos para o incorporador conseguir, né, quando ele se dispõe a colocar o patrimônio de afetação ou o banco no jogo, é porque realmente o foco dele é entregar a obra. Sim, né? sim. Porque aquilo que a gente ganha é lá no final do final do final. Então, hoje eu defendo muito que esse tipo de conduta, até porque eu percebo em alguns players essa necessidade de trabalhar com vários investidores. Né? Então, eu tenho um cara que compra metade do prédio, eu tenho um cara lá do agro que é forte, que, acho que a gente vende muito também, mas não com um cara que compra 10, 15 ou 20, porque ele abre mão desses custos, que não são poucos, de banco e tal, para entregar para o cliente. Mas esse cliente também pode ter problema. Pode. Ele não é, às vezes, como um banco que está com essa verba reservada para te entregar. Ele pode ter um problema e dizer assim, agora eu quero destratar. Agora eu não posso mais, eu quero entregar uma parte, eu quero... Então, o nosso compromisso não é só com aquele cliente, que é um grande cliente, que é um excelente cliente, mas sim para com os outros também que estão acreditando na entrega, né, do empreendimento como fim. E eu acredito que a nossa região aí, né, em Penha, Piçás e Barra Velha, ela é bem consolidada neste modelo de financiar pós-obra, né, que eu acho que com a taxa de juros que permaneceu por um bom tempo lá em cima, é o melhor modelo também para investir, porque querendo ou não, tu corrige CUB, e o teu dinheiro parado corrige muito mais, né? E aí tu acaba corrigindo uma rentabilidade de até 1,8 ao mês na tabela, o teu pagamento corrige CUB e o teu dinheiro parado corrige lá 100% do CDI hoje, praticamente 1%, né? 1% e pouco ao mês. Então, essa matemática hoje é super viável para esse modelo. Claro. Já... Como tu falou, investi, eu comprei um apartamento, paguei ele à vista para daqui a 4... Já o VPL já talvez não é tão interessante assim. Tu enxerga esse movimento ou o que tu acredita, né, que seja o melhor modelo de compra? Não, vamos lá. Sempre com esses fluxos de caixas mais diluídos, tá? Eu só quero trazer um pouquinho ali no patrimônio da afetação e dessas coisas assim, que eu acho que essa segurança aí... Eu já ouvi pessoas falando que se a construtor tem placa de banca porque não tem dinheiro. Sim. E aí ficam inseguros. Os caras não têm dinheiro, estão pegando lá. Então tá mudando essa cultura aí aos pouquinhos, né? Tem uns dados lá que eu peguei, Eduardo, da Ambima, diz o seguinte: 3% da população investe no mercado imobiliário, dado de investidores, tá? 11% pretende investir. É o maior range, a maior diferença que tem de que pessoas que querem investir. Por exemplo, na Bolsa de Valores, 2% investe e 4% quer investir. Então dá 2% de diferença. No mercado imobiliário tem 9%. Aí eu disse, cara, esse número aqui é gritante perto dos outros. Criptomoedas dá 1% de diferença, poupança dá negativo. Aí eu fui buscar um pouquinho mais assim na cultura das pessoas para ver o que é, por que elas não investiam. E é justamente isso, cara. A gente não tem um mercado tão profissional ainda, não tem tantas informações, que é o que tu diz ali, cara, a hora que todo mundo começar a incorporar seguro de obra, fazer tudo direitinho, parceria com o banco, profissionaliza o mercado. Sim. E o mercado vai indo para quem não é tão profissional quando a maré tá boa. Quando a maré tá ruim, começa a selecionar. Sim. Como dizem. Quem está organizado, o mercado caiu 15%. Para quem está organizado, às vezes nem cai.
Cair dos 15 que não estão profissional. Separa o pinto dos galos. É isso aí, é isso aí. Então, assim, sobre modelos de investimento, eu já presenciei histórias de pessoas que colocaram 30% do empreendimento na mão de um investidor e ocorreu que deu um problema na vida do cara lá e eles ficaram meio sem rumo, assim, tudo engatado, e agora como é que vão fazer? Obra atrasada. Então, assim, o banco geralmente é algo mais seguro. Pronto, tá? O que a gente tem que fazer enquanto consultor imobiliário, corretor? É fazer essa diligência aí. Lá no meu EHQ, lá tem lá histórico da construtora, histórico dos donos da construtora, tem uns itens lá. Claro que tudo isso tem um peso. Sim. Avaliação no Google, avaliação no Reclame Aqui, lá dentro do meu negócio para avaliar, tem tudo isso. Legal. Os caras começam a falar mal no Reclame Aqui, no Google, alguma coisa tem. Peraí, vamos olhar com um pouco mais de... Agora a pessoa tem 3 reclamações lá em 2 anos, cara, é normal. Ou por um número de unidades comercializadas. Por um número de unidades. Esses dias mesmo eu fui olhar de uma empresa aí que a gente estava trabalhando, os caras têm 100 mil unidades administradas, né? Tinha 600 reclamações em 6 meses. Cara, perto de 100 mil é muito pouco, assim. Sim. E eram as reclamações, assim, tem umas que são meio... Sim. A gente olha assim, não, mas esse aqui é muita frescura com essa reclamação aqui, né? Tem umas que bom... Não é problema, é erro na expectativa. Erro na expectativa ou carência. Pode ser carência. Pode ser. Então tem tudo isso, cara, né, do mercado, assim, que a gente tem que avaliar, não adianta. E como é que tu avalia, né, algumas, já que tu tem essa modelagem, tem alguns elementos que às vezes fogem um pouco do padrão, né? Por exemplo, um efeito climático, a própria pandemia, né, que aconteceu, que foi algo que foi uma escola para muitos, né? Guerra, evento econômico, política... Tu consegue mensurar isso também ou tu às vezes prefere entender... Porque também é muito subjetivo o que tu vai dizer que vai acontecer com base num fator externo. Então a gente esperava que janeiro, fevereiro e março fossem meses, né, difíceis de venda e foram meses ótimos de venda, mas às vezes é porque a gente está olhando um contexto geral, mas a gente está inserido numa região que trabalha diferente, né, que é autossustentável, autoportante, não precisa de nenhuma influência governamental para poder tocar e gerir. Como é que tu mensura isso? Porque querendo ou não, o cara que está colocando dinheiro lá contigo, tu está dando para ele uma visão de longo prazo. Isso. Né? E claro, a gente não domina o longo prazo, a gente se adequa a cada situação, mas algumas coisas a gente tem que tentar prever ou a gente tenta, né? Pelo menos minimizar e mitigar. Como é que tu faz essa análise? Leva muito a sério ou tu... Claro que tu leva a sério o investimento, né? O teu cliente, o compromisso que tu tem com o dinheiro dele, mas qual o grau de importância que tu dá para isso? Tá. Eu dou bastante importância, né? Dou bastante importância. Tem um peso dentro das minhas avaliações. E assim, ó, todas essas coisas aí que são subjetivas, mesmo sendo subjetivas, elas têm dados. Vamos pegar um exemplo aí, o Ray Dalio, que é um grande investidor. Ele escreveu um livro com 30 anos de pesquisa, se eu não me engano, sobre a troca de poder no cenário mundial. E ele mapeou ali que entre 80 a 200 anos sempre tem uma troca de poder. E ele mapeou quando troca o poder de cada das nações, troca o poder mundial, por exemplo. Começou não, né? O que eu li lá com ele, o que eu me lembro assim, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos. Estados Unidos está em queda. Qual a próxima nação que está em ascensão que vai ser o líder mundial? E ele mapeou todas essas coisinhas aí e ele consegue ter uma visão. É certo? Não, é uma visão. Mas baseado em dados. Baseado em dados. Eu acho que assim, é sempre bom a gente olhar os dados, é melhor olhar os dados talvez que nem sejam tão certeiros assim, que a gente não domine, por exemplo, política não dominamos, pandemia não dominamos, nada disso. Mas se a gente olhar os dados, ok. Quantas crises o Brasil já teve?
Como é que é o cenário político? Hoje a gente sabe muito bem, melhor cenário político para investir tem que ser uma democracia, a troca de poder tem que ser pacífica. Vai investir num país que não é democrático ou que a troca de poder dá sempre golpe? Não tem como investir. Sim. Então isso aí são alguns itens assim que tem que cuidar. Macroeconomia, crescimento do PIB, crescimento populacional, depois a gente vem para a microeconomia. Começa a olhar esses dados aí, não que seja algo assim, cara, que a gente tem que cravar uma verdade. Mas eu estou atento a esses dados. Estou atento para passar para as pessoas. A chance, eu sempre digo assim, consciência é cura. Tomou consciência daquilo, opa, tudo bem, cara, eu consigo olhar o risco daquilo ou não. Uhum. Então, eu acho que é isso. Quando a gente começa... Por exemplo, a nossa região aqui, por que ela é tão valorizada? Tem 3 itens lá que eu aprendi com os investidores americanos. Crescimento populacional, a gente vê aí cidades dobrando a população. Sim. Investimento em infraestrutura acima do normal. Velha, acho que da região das 3 ali cidades que a gente incorpora, foi uma que foi... O crescimento populacional foi surpreendente, né, no último censo. Isso. Mas a gente nunca imaginava que eram cidades que teriam vocação para moradia ou tanta vocação industrial, assim como está tendo ali Araquari, né, que... Poxa, um grande mercado aqui, Navegantes, um grande mercado em crescimento, Itajaí também. E querendo ou não, a gente está tudo no mesmo... Isso. Eu até vou te falar um nome que eu criei para isso, só vou completar. Tá. Crescimento populacional, índice de desemprego baixo e investimento em infraestrutura. Tudo isso tem aqui. E às vezes as pessoas dizem, mas não tem nada demais. Claro que tem, cara. Tem esses 3 itens que são macros. Depois a gente começa a olhar assim, opa, o que chama tanta atenção? Vamos pegar esse conjunto aí que tu falou. Começamos em Porto Belo e vamos até lá em Barra Velha. Araquari, eu digo porque... Araquari. Eu vi me chamaram lá para conhecer até um lançamento bacana lá, eu vou ir lá porque conhecer. Eles têm um foco industrial muito grande lá. Isso. Então o que a gente tem? Índice de emprego. Olha a quantidade de emprego que tem em Itajaí, aqui em Navegantes mesmo. Absurdo. Quantidade de fábricas. Daí, vamos lá, turismo. Pega para uma classe média, assim, Itapema, lotadaço. Os caras vêm aproveitar. Se hospedam em Itapema, classe média, vem aproveitar Balneário e volta. Uhum. Se a gente pegar no horário das 8 horas da manhã e 6 horas da tarde, entre Itajaí e Itapema, a gente vê bem certinho o cenário. O pessoal vindo trabalhar, voltando para lá, tem uma troca ali gigantesca. Sim. Isso aqui tá tudo junto. Sim. Por que está expandindo o mercado da construção civil de Balneário para as laterais? Porque ali não tem muito mais o que fazer, não tem para onde crescer. Veio para a Brava. Brava limitou o plano diretor. Agora já conversei com umas 2, 3 construtoras lá de Balneário, que são fortes, estão vindo para Itajaí. A gente vê um movimento assim, e não tem como essa nossa região aqui parar de se desenvolver. Ela tem um cenário diferente. Sim. Outra coisa, o pessoal às vezes me fala, esses dias um cara disse assim, cara, isso aí é uma pirâmide financeira. Eu escuto a bolha imobiliária, pirâmide há 20 anos. Tem um site... E a gente nunca viu ela cair, nunca viu ela estourar, né? Tu conhece o site da bolha ou não? Tem um site que chama Real Estate Bubble. É um órgão americano lá que ele mede a tendência de chegar numa bolha imobiliária em cada uma das cidades. Ele não pega específico, Balneário até, sim. Mas ele pega São Paulo, que é um termômetro nosso. Se a gente olhar ali a valorização imobiliária que está acontecendo em São Paulo, guardadas as proporções, é a mesma coisa, assim, sim. Né? Porque São Paulo toca direto como aqui, tá sempre entre os top 10 lá, sim. Tá? Quando tá 0,5 no coeficiente deles lá, começa a ficar perigoso. São Paulo está 0,09, então não deu nem 0,1. Só existem 2 cidades com risco de bolha agora, uma eu não me lembro, mas a outra é Tóquio. Uhum. Tá? Então nesse site a gente já consegue olhar pelos próximos anos. Opa, peraí, tem dados lá, cara. Vamos confiar no corretor que trabalha ou em alguém que falou, diz, cara, aquilo lá é uma bolha. Que fala subjetivamente, sem dados, sem nada. E é porque assim, é uma região, acho que o litoral, o norte, se tu pegar desde Curitiba
até o Rio Grande do Sul inteiro, eu creio que nós estamos no melhor litoral que tem do sul do país. E não só o investimento, ele virou uma moeda de troca forte. Por isso que a gente tem tanto investidor de fora. Chegar hoje e dizer que tu está comprando alguma coisa, negociando alguma coisa e oferecendo, às vezes numa troca, um apartamento no litoral, o pessoal aceita no país inteiro. Isso. E se eu dizer, poxa, eu quero um apartamento que seja Joinville, Jaraguá, Blumenau, que eu acho cidades ótimas, né? Mas já a aceitação não é a mesma. Então eu vejo que não só como intenção de investimento pelo próprio empreendimento em si ou localização, mas virou uma moeda forte. Sim. Né? Sim. E acho que isso faz com que todo mundo tenha preço, e pela região a gente nunca vendeu tanto como a gente está vendendo para fora, mais do que 55% é vendido para fora. Os meus clientes são todos de fora, Eduardo, até para te saber. Não tenho cliente aqui. Então, assim, eu acho que isso faz com que a gente tenha, né, tanta gente olhando para nós que antes não olhava. Eu digo isso pelo fato, poxa, tu vai para São Paulo, vai para o Rio, vai para Minas, vai para Mato Grosso, tu fala, empreendo aqui no litoral norte. A visão do cara é, poxa, o mercado imobiliário de vocês lá tá... Mas tem um dado importante que todo mundo já deve ter percebido, que as consultoras de Jaraguá do Sul, a maioria está no litoral. Joinville, a maioria está no litoral. De Blumenau, a maioria está no litoral. E aí o pessoal, não, porque lá vocês estão conseguindo ganhar muito mais dinheiro. E eu defendo isso, tentando mostrar para eles que isso é um efeito da própria pandemia. Por quê? Tu já construísse, né? Então, lá em Blumenau, digamos, ou Jaraguá, eu tinha uma casa que eu vendi lá por 1,5 milhão. Era muito comum qualquer profissional trabalhando como gerente ou com uma renda aí mediana, e o que ele fazia? Ele vendia a casa, construía outra. Por 1,100, 1,200, vendia de novo, ou ele tinha o negócio dele e construía por fora. O que aconteceu ao longo do tempo? Todo mundo foi ganhando dinheiro, todo mundo virou construtor, uns já começaram a montar prédio, assim vai, mas aí chegou um negócio chamado pandemia, que fez o custo construtivo subir, decolar, né? Então a gente acreditava que pudesse ter uma redução, alguns itens tiveram redução, mas por muitos anos a indústria da construção civil, ela apertou muito os fornecedores. Então a pandemia não foi só o efeito da pandemia, mas foi uma recomposição. A gente chegou a ficar 6 anos pagando o mesmo preço, né, em determinados produtos. Então, vai lá, teve um aumento real lá que seja na casa de 50% do custo construtivo, que representa uma situação. E hoje, devido ao aquecimento do mercado imobiliário do litoral, é uma das poucas regiões que paga a conta. Então, se tu pedir para o construtor por que ele está no litoral, ele vai dizer, porque se eu lançar um empreendimento no meu custo, mais os meus tantos por cento que eu preciso de rentabilidade, que o pessoal acha que a gente ganha 30%, 40%, né? Que o consultor, a gente é uma indústria. Uma indústria ganha o quê? 14%, 17%, dependendo do que consegue... otimizar, tem oportunidade, não tem oportunidade, mas é o padrão. Então, lá, com o preço que tu tem que vender, tu nem paga a conta. E está começando a gerar uma certa escassez nessas regiões de produto. Pode observar que o preço já está começando a subir. E em algum momento, daqui a 2 anos, 2 anos e meio, vai valer a pena a gente voltar a empreender nessas regiões. Então, não quer dizer que todo mundo veio para cá porque está ganhando. Então, isso também dá essa sensação de que, cara, os caras estão ganhando muito dinheiro porque estão abandonando tudo e vindo. Eu acho que até é uma estratégia de sobrevivência para poder permanecer como player de mercado, porque nas regiões, né? Então a gente tem alguns terrenos em outras regiões, qual a gente já empreendeu em 7 municípios, que estão lá parando, esperando o momento certo de maturação para voltar. Então eu acho que não está muito caro aqui a ponto de o cara dizer, não vale a pena comprar lá porque agora está muito caro, está todo mundo lá. É o preço real, é o preço necessário. A gente vê pela FIP do nosso carro. Quem tinha uma FIP antes da pandemia, depois foi ver o preço para venda e diz, meu carro valorizou 100 mil reais. O cara fica empolgado, vende e vai comprar outro.
ele aumentou 200. Então... Não fecha. Então esse movimento que a gente vê em vários itens, né? Ou o cara dizer, poxa, estou pagando um apartamento de tantos metros quadrados, 600 mil reais. Isso é um absurdo. Não é absurdo. É o preço. 600 mil reais hoje era o 350 de 2 anos e meio, 3 anos atrás. Sim. Então, o dinheiro, ele sofreu essa mutação. Então, o pessoal, poxa, 1 milhão, sei lá, 650 mil, 600 mil de 2 anos e meio atrás. Né? E essa ressignificação que eu vejo que é necessária, que se deu por esse momento inflacionário que a gente viveu, que justamente fez a gente enxergar diferente o valor do dinheiro. Né? Tem um negócio, Eduardo, que até tem o ciclo imobiliário, né? O ciclo imobiliário começa com a recuperação, né? Depois a gente vai para crescimento, depois superoferta e recessão. E fica acontecendo esse ciclo. Esse ciclo a gente não consegue falar que esse ciclo é a nível Brasil, nacional. Tá? Esse ciclo é algo regional. Vamos lá. Tem algumas cidades aqui da região que a gente está no ciclo de crescimento já, de expansão. Mas tem alguns que estão na recuperação. Até um nome meio chato, recuperação, porque ele é logo depois da recessão, né? Sim. Mas vamos lá. É o melhor que tem para começar a posicionar. Eu acho, por exemplo, que está a região lá de Barra Velha, Pissarras. Talvez Pissarras já esteja um pouquinho à frente, mas Barra Velha, por exemplo, está naquele início lá da recuperação. Então, o cara que se posicionar ali, ele vai pegar todo o ciclo de crescimento, valorizando, e ele vai estar muito bem posicionado quando começar a superoferta, que é o terceiro ciclo. Chegou na superoferta, daí tem aquele negócio assim, as construtoras estão cheias de imóveis, a vacância é altíssima, não está vendendo muito. Só que o cara está posicionado, comprou lá embaixo. Entende? Tu até falou em 3 itens aí, né? Que seriam para definir se tem picos, se tem bolha ou não tem bolha. Mas tu fala também em alguns vídeos seus sobre essa questão de identificar um pico de valorização. Então hoje tu entende que nessa visão tua de Barra Velha, o que tu faria para identificar se realmente ele vai ter pico de valorização? Tem um negócio muito interessante que aconteceu agora, que geralmente quando quando os juros chegam lá em cima, sim, a gente começa a ficar ruim o mercado. É ruim para construir, ruim para financiar para as pessoas. Só que agora com essa queda de juros, reacelera de novo. A gente vai ter essa super oferta lá na frente ainda, daqui a um bom tempo. E como é que tu enxerga que esse movimento acontece? É porque o juro cai, o cara que conseguia financiar 100 mil agora consegue financiar 200, isso vem injetado no mercado porque a taxa de juro cai, automaticamente a parcela é menor. Porque o cálculo ele é feito pelo potencial de pagamento, então se o juro for pela metade, o potencial de pagamento, né, ele é, na sua regra, aumentado e assim o capital, ou tu acha porque já não vale a pena deixar dinheiro parado e vai ter que fomentar no mercado, ou os dois? É que assim, hoje nós temos um déficit habitacional de 5,8 milhões, dados de 2019, tá? Não sei se foi atualizado isso, mas o que eu tenho é esse, tá? E a demanda vai surgindo com os desejos. Tem uma demanda primária, que é a necessidade, depois tem uma secundária, que é o desejo, e depois tem o investimento, que é secundário também. Mas o mercado imobiliário, ele nunca vai parar. E ele não para por quê? Eu sempre, quando eu construía lá, ou quando eu fazia as casas, assim, eu conversava com as pessoas depois e dizia, e aí, como é que tá? Terminou a sala lá de mobiliar essas coisas? Não, ainda não terminei. E aí eu fui percebendo que as pessoas nunca terminam as suas casas. Por quê? Porque a gente sempre está melhorando. O cara, aquele que não tem um imóvel, ele vai comprar o primeiro imóvel daqui a pouquinho. E o que tem aquele de 2 dormitórios que vendeu para esse que não tem, vai comprar o de 3. E o de 3 ele vai estar melhorando de uma forma diferente. Isso, vai estar melhorando. O que acontece é que quando chega num nível lá em cima, os imóveis mais caros, mais escassos, tem menos pessoas para comprar. Então, tudo isso faz com que o mercado vá acelerando. E esse negócio da taxa de juros está baixando agora vai
causar um novo impulso de incentivo. Da base. Quando o juro está muito baixo, quem empurra é a população, né? Sim. Quer dizer, quando o juro está baixo é bom para todo mundo, né? Sim. Mas determinados momentos, por exemplo... Mas a massa maior, né, empurra também. Talvez senão, quem está bem, ele se posiciona no mercado entendendo onde é que é melhor estar naquele momento. Mas a massa de compra, que às vezes não tem o dinheiro na mão, ela passa a comprar quando não tem. Então eu acho que é um movimento de baixo para cima e de cima para baixo. Isso. Daí tem umas coisinhas assim que eu não gosto muito, e é uma avaliação que eu faço, mas eu não gosto muito de entrar nesses detalhes. Se a gente olhar em questão de governos, direita, esquerda, um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para outro, não gosto de entrar nisso. Mas se a gente for ver, um governo causa um otimismo nos empresários. Sim. Outro tipo de governo causa na população. Sim. Só que os empresários que perdem um pouquinho de otimismo em certo tipo de governo, eles são empurrados pela demanda daí, porque o que dita o mercado imobiliário é a demanda, né? Sim. Demanda. E a primeira demanda é necessidade, que daí quando os juros estão baixos, aquela pessoa diz, opa, porque dá uma diferença gigante. Eu até tenho uma tabelinha lá, eu não sei falar de cabeça os números. Eu até fiz uma simulação, tipo, a taxa de juro cai com a previsão que tem. É absurdo o poder de compra. Poder de compra. É isso. Porque a pessoa acha 1%, cara. É gigante, porque daí tem aqueles... tu só compromete 30% da renda. Isso. E daí aquele mercado de baixo. Pô, o cara conseguiu comprar sua casa. É dinheiro girando. O investimento a curto prazo, ele não dá tanto impacto como a simulação de um financiamento bancário de 20 anos. É absurdo. Chega a dar 60%, 70% a mais de possibilidade de compra. Olhando a longo prazo. Esses dias eu vi um player aí do mercado, esses caras famosos aí de corretor, né? Sim. Ele falando que o financiamento imobiliário era investimento, né? Eu não gosto de dizer que não é, mas o investimento é ditado pelo resultado que tu quer. Cara, eu tô aplicando aqui para ganhar dinheiro. Se ele fazer o cálculo dele que o financiamento imobiliário é investimento, ok. Mas tem formas melhores de atingir resultado. Mas o financiamento imobiliário é uma baita de uma ajuda para quem quer comprar a primeira moradia, que é dinheiro que injeta no mercado. Até segunda. Hoje, se o cara quiser, por exemplo, se eu quiser fazer uma casa, por exemplo, de 2 milhões para vender, eu consigo alavancar com financiamento imobiliário, tirando muito pouco dinheiro do bolso. Em um ano eu faço e vendo essa casa, um ano e um pouquinho. Sim. É uma operação mais estruturada com... o cara consegue fazer, né? Consegue fazer. E hoje, na tua visão, né, do mercado atual, vale mais a pena pensar em valorização ou rentabilidade no que tange empreendimentos aí no litoral? Os dois. Eu acho assim, quando a gente está formando o patrimônio, a gente precisa de valorização. Tradear um pouquinho mais, comprar e vender, que isso dá um resultado mais rápido. Sim. Quando está com o patrimônio um pouco mais formado, eu já acho que a valorização deixa o cara mais tranquilo, tá? A rentabilidade, desculpa. Primeiro valorização, depois rentabilidade. Tem um mundo ideal que eu acho que é um empreendimento que vocês fizeram lá da House, e acho que foi foi uma decisão acertada, que esse aí tem a valorização, se ele entrega rápido, ele tem a rentabilidade. Uma das estratégias que eu uso lá, Eduardo, é colocar no rentável o dinheiro e utilizar no que valoriza, no que é sólido. Por exemplo... E aumentando a massa de renda depois. Já vou te explicar. Se o cara não tem dinheiro para comprar um imóvel e locar, ele pode muito bem investir num fundo imobiliário, que é rentável, não valoriza tanto, daí depende um pouco do cenário econômico e tal, todas essas coisas assim, mas é rentável. E pegar essa renda e colocar no que é sólido. Para pagar parcela. Para pagar parcela. Ir lá e comprar o da Santer, lá da House, que foi essa parceria. Essa parceria que vocês fizeram. E aí o cara consegue lá, paga... Lá era 50%, né? Até a entrega. E depois da entrega, né, a previsão de rentabilidade, ela paga a parcela do financiamento e ainda sobra. E o melhor dos mundos ainda, se conseguir
parcelar direto com a construtora, é o melhor dos mundos ainda. Já fiz esses cálculos aí, é espetacular. Sim. Aí o cara, tipo assim, tira 300 mil do bolso e tem um apartamento lá de 1.200.000 na valorização, depende do prazo de entrega, né? Sim. Então, esse tipo de coisa tu pode ver assim que tu não vai me ver eu falar assim, cara, aqui é melhor ou é pior. O melhor é a gente estudar. Eu não tenho capacidade de dizer assim, cara, os empreendimentos Balneário Camboriú são muito melhor do que os de Barra Velha. Sim. Melhor para quem? Depende do perfil. Depende do perfil, depende do que tu quer. Por exemplo, um empreendimento que está do lado de uma escola. É bom para quem? Para quem vai morar. Para o investidor, o peso é um pouquinho menor. Uhum. E para quem vai passar férias? Tem menor peso algum tá do lado da... Nenhum. Não. Então a gente tem que saber contar isso. E hoje em dia no mercado, eu tô num movimento muito grande assim de trazer essas informações, profissionalizar um pouco mais o mercado justamente por isso. Porque as ofertas estão assim. Oferta imperdível, excelente localização para investidor. E se o cara quer morar é o mesmo, e se o cara quer passar férias é o mesmo. E aí é muito subjetivo, assim. Então, meu ponto de vista, né? Não digo que as pessoas têm os corretores que trabalham com apartamento, tá tudo certo, para morar. Eu só acho que a gente tem que passar a informação verdadeira. Entendi. E o que é verdade tem base. Tem base. Cara, tirei isso daqui. Por que eu converto tantas vendas? Se eu te mostrar... Depois eu vou te mostrar aqui... As vendas que eu fiz agora, as últimas 12 vendas, eu acho, não tem foto do empreendimento. Tem os números. Conta uma história e os números. Conta a história e os números. Daí a pessoa diz, cara, fechou esses números na minha cabeça aqui, tu pode me explicar um pouco melhor? Aí eu explico. Aí sim, aí a gente mostra o empreendimento, mostra todas as condições e tal. Mas antes não tem nada disso. Não tem o empreendimento. É porque se tu fizer o inverso, né? Às vezes o número não fecha. Ou tu vai para o lado emocional e acaba, acho que, prejudicando a própria venda. Eu sempre digo assim pro corretor, cara, tem interesse, manda o folder e manda a tabela. Para mim, eu acho isso um assassinato da venda. Também acho. Porque tu perde a oportunidade de pensar de junto com o teu cliente. De explicar. De entender o que ele efetivamente quer. Eu até ia dizer, poxa, Ortiz, qual que é a melhor localização? Como escolher a melhor localização? Eu entendo que, cara, depende. Depende, é isso. Depende qual é o foco. Depende quanto quer investir. Então, hoje eu digo assim, o cara quer rentabilizar. Eu diria para comprar o FAM, o Lavita. O cara quer valorização por metro quadrado para revenda. Barra Viu. Não entendo que não. Isso. Porque ele vai ter a valorização normal do mercado, da pressão que Pissarras está tomando sobre Barra Velha em relação à diferença do metro quadrado. Penha também, porque tá levando essa pressão também. E aí, entender qual que é o ticket de atuação do cliente, o que ele quer, o que ele pode... A ansiedade também. Às vezes tem alguns... Cara, eu preciso realizar um pouquinho aí em 2025. Cara, vamos ver se tá para 2027, 2028 a entrega. Cara, quem sabe não é. Eu ia dizer agora. Sim. Quer rentabilizar? O FAM é um baita de um... Ainda mais lá, tem unidades 3 dormitórios, né, cara? Sim. E tem uma característica legal que eu começo a avaliar, assim, e tô percebendo bastante. As pessoas que vêm do interior Rio Grande do Sul, aí, que é o que eu mais conheço pessoas, né? Eles vêm em casalzinho, ou vêm a família... E aí, para pegar um empreendimento assim, da House, por exemplo, que nem o FAM lá, eu não sei qual que é a estimativa de locação ali. Depende, assim, mas a calculadora que a gente tem lá, de 5 a 7, dependendo do produto, dependendo da época. A diária. 500, 600? Mas é para rentabilizar de 5 a 7 mil mês. Tá, pois é. Então, vamos dizer que seja uns 500 e poucos por aí. 450 para dar 7 mil, tá? Se vem 2 casais e pegam um hotel, eles vão pagar R$700, R$600, dependendo do hotel. E outra coisa, num hotel, não tem a lavanderia, não tem a área comum, talvez, que tenha um empreendimento desse. Aquela economia do cara querer, às vezes, fazer alguma coisa em casa para economizar um pouco. Isso, tudo tu tem que sair, tem os horários, cara, check-in, check-out, todas aquelas coisas assim. Então... Para mim,
quem está no ápice, assim, cara, eu quero valorização e rentabilidade. Qualquer empreendimento que compacto no litoral. Lançamento compacto no litoral com administradora patrimonial. Sim. Aí pega a valorização. Pelo menos nos meus cálculos é o que eu cheguei de melhor até agora. A verdade de hoje pode não ser a verdade amanhã. Pode ser que eu daqui a pouco consiga te dizer, cara, achei mais uma coisinha aqui que melhora um pouco mais ainda. Mas isso que é o grande detalhe do mercado, né? Que não existe uma verdade absoluta. Existe o momento, existem as informações daquele momento e aquilo que tu tem que estudar. Eu acho que é isso que é o que mais, né, a gente busca para que o corretor, o consultor do mercado imobiliário, ele faça. Ele analise, aprende a analisar e tirar, né, um denominador, um resultado disso. Porque, cara, a cada 6 meses o cenário pode ser diferente. Daqui a 6 meses pode ser que esteja um excesso de um tipo de unidade. Daqui a 6 meses pode ser que tenha uma carência de uma em específico. Por isso que tem empreendimentos que, né, derretem em venda, tem empreendimentos que nem tanto. Porque justamente cada ocasião e região ela está num momento distinto, né? Então, por exemplo, agora a gente está em vias de lançamento do empreendimento Pissarras, que ele é um pouquinho mais afastado da praia, mas, né, padrão, um empreendimento de investimento no litoral, super bom de acesso para a BR, onde a gente cuidou para que a área de lazer tenha quase o dobro do que os concorrentes tenham, para justamente dar esse senso de exclusividade maior. Poxa, em vez de ser apenas 2 quartos com banheiro, uma suíte mais porque é mais confortável, onde o cara pode escolher se ele vai morar, alocar por temporada, alocar por mês, vir veranear. Então são várias opções que ele tem, mas ao mesmo tempo entregando um pouco mais de conforto, porque não é o fato dele ser compacto, lá 55 metros quadrados, que ele precisa ser um empreendimento simplório ou que deixa a desejar, né? Então isso sempre foi uma veia muito forte da Santer, indiferente do padrão, não padrão, do tamanho, entregar mais do que os outros entregam para justamente ter esse diferencial de produto, né? Então acho que essas avaliações elas têm que ser constantes, né? E ali que eu acho que às vezes muita gente se perde. Por quê? Porque ele, poxa, vem cá, o Ortiz me passou hoje isso aqui, é uma verdade absoluta hoje. Amanhã, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, pode ser tem que reavaliar. Tem que reavaliar. Eu já aconteceu, Eduardo, dos caras estar olhando com um monte de corretor, coisas, né? E daí eles entender, Ortiz, tu entende do negócio, né? Entendo, cara. Tu pode olhar o que esses outros corretores estão me mandando? Posso. E se o cara mandou uma coisa lá que eu calculei ali que esteja melhor do que o meu, eu disse, aquele lá tu pode comprar, tá melhor do que o meu aqui a situação, porque eu não tenho como saber tudo do mercado. Tá certo. Não tenho como saber todos os empreendimentos. Eu sempre procuro, lógico, trabalhar com as construtoras sólidas, com os melhores parceiros. O diretor da construtora ou o gerente da construtora que me atende, o meu sorriso é o sorriso do cliente. Se o cara não me atende bem, ele não vai atender. Sim. Ele pode, no pós-obra lá, não cuidar direito do meu cliente, né? Sim. Então, eu nunca vou saber tudo do mercado, né? Sim. Então, é assim, melhor para quem? Para o cliente. E as coisas vão mudando. Mudando. Amanhã muda, depois de amanhã muda. Então, é uma eterna avaliação. A vida da gente é assim. A gente tem que se reinventar. Sobre o que tu falou ali dos compactos. O jeito de morar vem se modificando ao longo dos anos. Lembra quando a gente tinha... Eu gosto muito de história, né? E eu estudo história da arquitetura. Lembra quando a gente tinha as cozinhas, que tinha a mesa na cozinha, um fogão a lenha e ficava em volta do fogão a lenha ali ou algo assim. Depois virou as cozinhas americanas. Hoje eu tenho uma pesquisa ali que fala sobre o consumidor do futuro, de 2040. Aí fizeram o que é importante, né, para esse consumidor do futuro. O primeiro item é ter suíte num apartamento. O segundo item eu nunca imaginava. O número de tomadas. Não sabia que as pessoas observavam isso. Terceiro item, churrasqueira.
E aí vai, quarto item, tem uma coisa que era um apelo comercial um tempo atrás, que iam mostrar os apartamentos e diziam, tem aspiração central. É o último item. Sim. E era tipo um apelo de venda, Como sabe? se fosse um efeito tecnológico. É. E que no fim... Entende? Mudou. Esse negócio do número de tomadas. Quando que tu acha que a pessoa... Isso é uma pesquisa, pegaram não sei quantas mil pessoas lá para fazer. Instituto mesmo de pesquisa forte que fez. Tomadas, número de tomadas. E é verdade, né? A gente tá conectado em tudo. Se não tiver uma tomadinha no banheiro, o cara já não vai mais no banheiro. E até por churrasqueira, né? Tu vê que tanta gente tentou migrar, né? Deixar de fazer, botar churrasqueira a gás e tal. E daqui a pouco o cara não... é prédio alto ou é churrasqueira a carvão, ou o cara não quer. Tem uns prédios altos ali em Balneário que eu sei que tem churrasqueira a gás. Eu não trabalho muito porque é um ticket mais alto ali, mas fui conhecer para entender o mercado. Não sei como é que tá as vendas ali, mas eu acredito que é uma bela de uma objeção. Sim. É uma bela de uma objeção. Sim. E todo esse trabalho nosso aqui se colocando agora no lado de vendedores, porque a gente é um vendedor também. O nosso trabalho não é persuadir, não é fazer nada. É simplesmente responder às objeções. Perfeito. E essas objeções tem que saber como responder. E churrasqueira, por exemplo, se tu dizer, ó, cara, churrasqueira, mas a gás fica bom. Não fica, rapaz. O churrasqueiro sou eu e ele embravece contigo. É ruim. Porque é algo meio pessoal, assim. Tu já se meteu no outro lá que tá fazendo fogo. É ofensa no Rio Grande do Sul, lá da briga, rapaz. Ainda mais, e lá tem que ainda poder até botar espeto de pau ainda. Não, tu começa a se meter ali, diz, vira um pouquinho a carne, você dá briga. Na hora. Dá briga. Eu sei que eu tenho um sócio que é gaúcho, que é mais ou menos esse naipe. Um dia eu tinha um amigo meu lá que eu falei pra ele que tava voltando fumaça na churrasqueira. E daí eu já tinha estudado um pouco, porque em dias frios, né, tem que esquentar o cano primeiro. Sim. Eu inventei de falar para ele que ele tinha que fazer um fogo mais forte no início, assim, com uma labareda para esquentar o cano mais rápido para não voltar a fumaça no início. Ele disse, mas tu vai querer me ensinar a fazer fogo? Sabe? E embraveceu, rapaz. Então, tem que cuidar. Lá na minha metodologia, lá na certificação, tem. Eu chamo de itens essenciais. Sim. E eu tenho a lista de itens essenciais lá e diz, cara, esse empreendimento aqui tem, esse não tem, e vai gerando uma pontuação. Itens essenciais, por exemplo, churrasqueira, pro pessoal que vem passar férias, cara, tá louco? Como é que não vai ter? E aí diminui a rentabilidade. Ele prefere a churrasqueira do que a garagem. É verdade, deixa pro lado de fora. Diminui a rentabilidade, diminui a valorização, quem sabe, né? Sim. Então, e isso pro investidor importa muito, né, Eduardo? Sim. Então a gente tem que estar de olho nessas coisas. Não, tá a certo. própria troca, hoje eu troco muito assim com o pessoal que eu conheço, né? Não conheço todo mundo, mas o pessoal das construtoras, assim, que eu posso sempre tá trocando ideias, cara, eu tô vendo um movimento no mercado, até pra gente ir acertando nos produtos, porque estamos todos do mesmo lado. Do mesmo lado quem? Nós aqui, o cliente do outro lado? Não, todos do mesmo lado. O cliente querendo coisa boa, o construtor coisa boa e eu querendo fazer um bom trabalho. É isso aí. É isso. Todo mundo tem que ganhar. Todo mundo tem que ganhar. Ô, Júnior, estamos levando aí pra finaleira, eu queria te agradecer por essa troca, né? Eu acho que o pouco que eu venho acompanhando o teu trabalho, tua indicação foi justamente por ter essa abordagem mais técnica, né? Eu acho que, assim como eu sou contador, controller, eu aprendi através dos dados a contornar objeções ou poder caracterizar bons investimentos. Talvez pelo teu viés arquitetônico, né? Basicamente uma engenharia também, né? Te faz ter esse modelo também de buscar dados para poder caracterizar. E hoje é algo muito carente no nosso mercado. As pessoas não ir tanto por uma onda, mas sim entender como é que essa onda se forma para saber como é que ela vai se desenhar ao longo do caminho para poder entregar o melhor para o seu cliente. Sim. Hoje, pensando aí nos seus parceiros do mercado imobiliário, eu digo parceiros porque sei que tu trabalhas praticamente sozinho, mas eu acho que é bacana porque quando tu tem um grande lago onde tem várias pessoas pescando
isso denota de que ali é um lugar que gera, né, fartura. Então, hoje, indiferente de trabalhar sozinho, eu tenho 10 corretores, eu tenho 50, um precisa do outro, porque nós somos todos fazendo marketing de uma região, vendendo um produto e às vezes vai cair na vara de um, às vezes vai cair na linha de outro, né? E hoje, o que tu podia compartilhar para que os corretores eles possam ser mais... ser gerido por dados e informações e o que tu pode aí dar como indicação para que eles sejam pessoas cada vez mais prontas para atender o cliente deles? Certo. Tem uma historinha do Heráclito, que é um filósofo, né? E ele fala o seguinte: a cada 100 homens em um grupo, ou 100 pessoas, vamos falar pessoas, 100 pessoas em um grupo, 10 não precisariam nem estar ali. 80 são figurantes, ou estão ali por acaso, ou não tem para onde ir. 9 são os que resolvem os problemas. E um é aquele totalmente diferenciado. E esse um totalmente diferenciado não é querer. Ele se torna aquilo através de estar entre os 9. O que eu falo sempre assim, a gente tem que buscar em qualquer coisa na vida estar entre esses 9, que são realmente os que buscam resolver os problemas. E aonde que está aonde que está a grande diferença, assim, o que faz as pessoas mudar, trocar de nível, estar dentro dos 9 é o conhecimento. Cara, tem que fazer um MBA em gestão imobiliária? Não, cara, tem livro de R$30 aí que tu consegue ler. Ah, mas eu tô sem dinheiro para comprar um livro. Segue lá o meu perfil, vê se gosta de umas coisas que eu falo. Lá tem outros caras bons aí no país. Se não gostar do que eu falei, me pergunta alguém que eu indico, né? Então, esse movimento da gente se melhorar, o conhecimento, ir melhorando o conhecimento, é muito fácil de fazer. É muito fácil. Hoje no YouTube, tu entra lá, tu tem aula de tudo. Que tu não souber, se tu quiser entrar no YouTube, tu faz. A minha esposa tá grávida agora, né? Esses dias eu entrei lá como fazer um parto de emergência. Porque o cara, vai que, né? O cara tá em algum lugar. Aprende no YouTube. Claro. Aprende no YouTube. A minha história é muito, muito bacana porque eu acho que as coisas que eu mais aprendi foi no Google e no YouTube. Porque como eu, né, a minha... Putz, agora eu vou me entregar, mas... Estamos num ambiente seguro, ninguém vai ver. Na minha época, né, que não é muito longe assim, é bem... que não existia Instagram, não existia nada, nem o Orkut existia ainda, existia um negócio chamado Google, né, e YouTube. E era a nossa fonte de inspiração. Principalmente, vou montar uma planilha, puxa, eu queria que fizesse isso. YouTube, aquilo, tal. Então muitas coisas eu fui me tornando referência ou melhorando, cara, buscando. E hoje eu me deparo às vezes com o pessoal dizendo, poxa, nós precisávamos fazer um treinamento disso aqui, ou a gente precisava saber sobre isso aqui. E às vezes eu até provoco, né? Eu digo, tá, então vamos fazer um treinamento hoje, vamos, senta aí, abre o Google, escreve aí o que a gente precisa saber, tá, agora lê. Agora vê. E aí tá tudo ali. Então, eu acho que o grande problema do conhecimento é a iniciativa. É a pessoa saber que tem que estudar, ela saber que ela tem que levantar e determinar que ela vai ter 1 hora de aprendizado, ela ter a disciplina de saber quantas vezes ela vai fazer isso por semana ou por mês e caracterizar o que precisa aprender. Então, hoje, às vezes, tu vai num treinamento e tu sai de lá com 200 insights. Tu fica louco de tanto escrever. Chega no outro dia, tu quer salvar o mundo. No segundo dia, tu já metade não vai aplicar. No terceiro dia vai embora e já era. Então, assim, cara, classifica 200. O que me dá dinheiro, o que me dá dinheiro e custa menos, o que me dá nome, o que não ajuda em nada, mas vai deixar alguém feliz. E classifica o que é mais importante e, cara, faz 1 por semana. 2 por semana. Às vezes, num treinamento, tu faz um planejamento estratégico para meio ano, mas é isso que tu execute. E aí, naquela semana, sobre aquilo que
tu colocou como interesse em aplicar, aí tu estuda específico isso. Eu queria poder fazer um fluxo de cadência. Porra, preciso implantar um fluxo de cadência. Eu preciso melhorar meu branding pessoal. Eu preciso aprender sobre indicadores financeiros. Bota a prioridade e aí começa a bater. Disciplina, Isso. disciplina. Isso é muito importante, sabe? Eu ia chegar nisso aí quando tu me perguntou. Hoje tem uma pergunta que eu respondo todos os dias, tá? Às 9 horas da manhã, quando eu começo a contatar os clientes. Geralmente eu começo a mexer às 8 horas e contatar às 9. Que eu sou meio cheio de processos, assim. Se eu fosse um cara mais organizado, eu ia ser top. Mas eu tenho os processos e não sou muito organizado. Mas os processos são. Eu respondo uma única pergunta. Qual é a única coisa que eu posso fazer agora que vai me aproximar de uma venda hoje? Boa. Isso me leva próximo do meu resultado como profissional, porque eu preciso de dinheiro, todo mundo precisa. Uma prioridade. Uma prioridade. Tem um estudo também sobre o efeito dominó, que se tu pegar um dominó de 5 centímetros e ir aumentando 50% em cada um deles, o segundo tem 7,5, vai indo. E tu derruba o primeiro, que é aquela pequena pedrinha ali, lá no 38º, vai estar com 800 metros de altura. E derruba. Por causa desse movimento do agora. Entendi. Então, eu respondo isso e, cara, tem sido maravilhoso assim na minha vida tratar as coisas desse jeito. O que eu posso fazer agora para melhorar a minha saúde? E outra coisa, e daí eu começo com uma pequena coisinha. Vou parar de tomar Coca-Cola, por exemplo, ou algo assim. Outra coisa que eu aprendi também com um mentor meu, eu participo muito de treinamentos e participo de um mastermind bem legal. Que é o MMP. Ele inventou essa sigla aqui, que quer dizer mínimo movimento possível, médio movimento possível e máximo movimento possível. Eu não negocio o movimento, fazer ou não fazer. Eu tenho que fazer. Mas tem dias que eu faço o mínimo e tem dias que eu faço o máximo. Academia, por exemplo. Cara, vamos no mínimo. Vou lá, 2 exercícios, já começa a dar nojo, vou embora. Mas tem dias que o cara tá empolgadão, vai lá e toca ali peso naquilo lá e faz 2 horas, 3 horas, fica lá. Entende? Não negocio fazer ou não fazer na minha vida. Eu negocio a intensidade. Entendi. Porque a gente é humano e é comum, cara. Nem sempre... todo dia tu acorda com toda a vontade do mundo. Se a gente... e às vezes também a gente sai de um treinamento com aquela empolgação máxima ou de um momento de reflexão e tal, mas se eu pelo menos às vezes olho, né, a trajetória da nossa vida, aí tu pensa hoje, poxa, tu é aqui uma referência, mas tu consegue analisar que no decorrer da tua vida, às vezes parece que a gente olha e nem foi tão extraordinário assim, a gente até não se acha merecedor de estar sendo referência ou daquilo tudo que ganha, do que faz, mas eu acho que um comando normal é que tu vive resultados, né, extraordinários fazendo o que não é extraordinário todo dia. É essa a única coisa. É um pequeno movimento. Sempre, sempre. Mesmo sendo o mínimo todos os dias, tu vai gerar um resultado. É só pegar 1% todo dia, que seja 0,5%. O que tem que cuidar também, que tem uma linha aí dos coaches e tal, que os caras parecem mais o Superman do que um ser humano, né? Parece que a gente não tem vulnerabilidade, cara. Por exemplo, ter equipes. Eu não consegui coordenar uma equipe de vendas com corretores. Quando eu tinha construtora lá, tinha um monte de funcionário, coordenava tranquilamente. Com vendedores eu não conseguia. Agora eu estou formando de novo alguma coisinha mais devagar porque eu errei. Cara, não venho aqui dizer que meus processos são bons. Talvez o jeito que eu faço eu não consegui replicar tão bem. Eu não vou dizer que eu sou um boss que eu faço tal. Cara, eu erro, todo mundo erra, sabe? E daí, às vezes as pessoas que estão começando, começam a olhar esses caras aí famosos. Aí o cara bem arrumado, um carro bonito, na festa lá da construtora. Cara, eu me sinto mal às vezes, assim, né? Tu chega assim, tipo, olha esses caras aí, quando tu vê, a fachada tá boa, sabe? A lataria tá boa, mas o de resultado tá pouco, sabe? Sim. E o que acontece? Com o negócio das redes sociais, ninguém posta as perdidas lá, só posta as ganhas. E daí, às vezes, a gente entra naquele mercado ali e diz, poxa, começa a te comparar com aqueles caras, o cara se acha um nada.
Mas daí todo nível de comparação não vale nada. Não. Nunca vale. Porque se eu pegar hoje quem eu sou e me comparar com um cara que tá lá em cima, lá, eu vou ser um nada. Mas se eu pegar o cara que tá começando agora lá, eu vou ser o máximo. Então não serve a comparação. Então tem essas coisinhas assim. Fazer a única coisa. Tem dado resultado para mim. Se servir para alguém, eu assino embaixo. E não se comparar, cara. Não se comparar. A gente vai melhorando no caminho. Por exemplo, meus vídeos lá no Instagram. Sei que não tá bom. Eu adotei uma técnica agora. Eu gravo, edito e posto em no máximo 30 minutos. Se ficar errado, vai ficar errado. Como é que é? A gente tava num pod aí com a Vanessa e diz assim, posta e sai correndo. É isso. Acabou. Se ficar olhando, a gente é perfeccionista. Aí tem pessoas que são mais ainda. A gente apaga. Sim. Apaga. E falei errado, gaguejei. Esse meu lado tá mais feio. Que jeito? O outro também, tá tudo certo. Né? Os dois lados é feio, daí o cara acha uma, né? Esse lado aqui é um pouquinho pior. Não, que jeito? Não, eu vejo que a gente tá passando um processo lá na empresa também bem interessante de se posicionar no mercado, né? Acho que assim como tu vem fazendo, porque é o que a gente pode entregar, é o melhor que a gente... Só que porque na rede social tu não precisa, tu não pode só mostrar que tu é, né? Tu tem que provar que tu é. Porque antes, tu tem tua rede de amigos lá da tua cidade, ele já sabe quem tu é e tu já provou quem tu é. Mas quando tu passa a querer vender na rede social, influenciar as pessoas, eles não têm a certeza de que tu é aquilo que tu tá mostrando, porque, né, tem uma frase da Vanessa que ela fala assim, que são as más pessoas que estão na internet vendendo aquilo, fazendo contexto errado, eles sobressaem os bons porque tem vergonha. Então, às vezes o cara tem vergonha de se expor, vergonha de colocar, porque entende que está numa situação boa, estou vendendo bem, está tudo certo. E aí dá lugar só para quem pode, às vezes, se fantasiar ou se colocar, né, diante de uma máscara na rede social, que é mais fácil colocar, mas a gente sabe que não tem perpetuidade. Não se sustenta, né? Não é original. Então, acho que assim, não precisa fazer igual a ninguém. Tem que fazer o melhor que tu consegue fazer e ir melhorando. Vou melhorando no caminho. Pronto, vou fazer. Mas mesmo assim, parabéns, porque eu digo assim, poxa, são poucos que a gente consegue ver de forma autoral, né? Eu acho que essa é a palavra. Quantas bonitas tem, tudo tem, mas pra gente, pra fazer sentido de a gente olhar e entender como é referência, justamente por esse modelo de tu saber que tu tá vendendo construção de patrimônio, saber que tu tá vendendo investimento e não se fantasiando atrás disso para empurrar um empreendimento. Sim. Mas sim fazer isso na sua verdade e de forma, né, coerente e conseguindo fazer contas certas para o cliente, né? Não só, tá aqui porque é um ótimo investimento, uma ótima valorização, e aí tu pega um cara bom e diz, ok, qual que é, baseado no quê e como tu me garante? Aí morreu. Deu. A maioria morre nessas perguntas, então eu acho que isso é importante a gente conseguir fomentar e dizer que realmente se a gente é especialista, a gente tem que estudar. E como a gente tem condição, né, no mercado imobiliário de ganhar muito mais do que outro profissional que estuda muito mais do que a gente, por que não estudar igual hoje outros profissionais são obrigados a estudar, como um médico, como um arquiteto, como um advogado, que se tu dedica esse tempo, né, o que tu tira ou o que tu consegue entregar e consegue rentabilizar é muito mais. Sim, então, sempre. Não é copiar, né, mas sim entender qual que é a sua vocação, o que tu pode entregar. E Thaís, parabéns aí pelo que tu vem apresentando e que bom que tá com o propósito de evoluir ainda mais, quer dizer que a gente vai ter muita coisa nova em breve. Com certeza, com certeza. Obrigado. Ortiz, gratidão aí por te conhecer um pouco mais, né? Quero te ver aí no litoral um pouco mais com a gente. Mais pra aí, cima? Né? Mais pra cima. Vamos lá. Vamos tentar aí, né, construir uma história bacana. Espero que para todos aí os nossos parceiros comerciais seja de grande valia nesse momento. Então curtam, compartilhem, comentem para que a gente possa aí continuar com esse trabalho bacana aí e interessante pensando em vocês. Valeu? Ortiz, brigadão. Valeu, pessoal. Até mais.